É uma aula muito exótica. Isso aqui é uma imagem de uma das nossas turmas. Eu chego só que com o quadro ao contrário. É uma aula onde boa parte dessa aula eu escrevo sem você visualizar o quadro. É uma aula muito diferente. Depois eu chamo algumas pessoas para participar comigo lá no palco, né? Para que todos entendam. E a ideia é uma atividade cognitiva mesmo, de você imaginar, usar a sua imaginação para deduzir algumas coisas interessantes. E depois os estudantes jogam, olha lá, tá vendo? Toda a sala 2 a 2 ou 3 a 3, tá? Como que funciona esse jogo? Esse jogo ele tem a ver com um gráfico. Esse gráfico, ele, eu vou te ensinar a regra do jogo que eu inventei, né? Ele chama Batalha Naval dos Extremos Locais. Você está vendo que o gráfico começa alto, depois sobe, estabiliza de novo, sobe, depois dá uma caída, né? Esses pontos aqui, ó, tá vendo? Esse ponto aqui embaixo, esse ponto aqui e esse ponto aqui em cima, eles têm derivada nula, tá vendo? Tá subindo de, ele começa descendo, né? Tá descendo, estabiliza. Derivada negativa, descendo, derivada negativa. Estabilizou, derivada zero. Volta a subir, derivada positiva. Derivada zero. Volta a subir, derivada zero. Depois volta a descer. Então, nós chamamos esses pontos de pontos críticos, tá? O ponto crítico em uma função contínua é aquele ponto onde a derivada seja igual a zero ou a derivada não exista. Mas nós vamos começar trabalhando com pontos de derivada zero. Então a derivada ela estabilizou. Tchuf! Então esses aí são seus navios, tá? Da batalha naval. Como que funciona? Vocês vão falar um número para mim. Eu vou fazer um desenho aqui, tá? Vocês vão falar um número e eu vou te dizer se a derivada desse ponto é positiva, negativa ou nula. Se for nula, significa que você acertou o barquinho. Quantos barquinhos tem aqui? 3. Esses pontos, tá vendo ali que eu escolhi o -8, tá vendo aqui, ó? -8, o zero, no x igual a zero a derivada é zero, e no x igual a 7 a derivada é zero também. Tá vendo? Então, quais são os barquinhos? Você tem que acertar -8, 0 e 7. Eu vou fazer outro aqui, é claro, né? Quais são as regras? Na batalha naval dos extremos locais, você tem que ter 3 valores inteiros entre -10 e 10, valendo -10 e 10. E eu tenho uma função igual a essa, que é uma função contínua. Ela só tem 3 pontos onde a derivada desculpa, seja igual a zero. E você tem que descobrir quais são esses 3 pontos, é o primeiro passo. E depois tem que descobrir o tipo de ponto que é. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou começar eu espero vocês chutando, vocês vão chutar valores aí no chat para mim. E eu vou falando se a derivada é positiva, negativa ou nula. Vocês têm que acertar os 3 pontos e ainda descobrir se é um ponto assim, a gente chama de mínimo local, máximo local, tá lá em cima, ou um ponto de inflexão, que é esse outro onde a função passa de concavidade para cima, para baixo, muda a concavidade, né? Então vamos lá. Pessoal, eu vou fazer um desenho aqui. Vou te mostrar aqui algumas possibilidades, ó, para você entender bem. Então eu tenho um sistema XY e aí eu vou fazer um gráfico, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui tem 3 pontos onde a derivada dá zero. Esses 3 pontos aqui. Aí esses 3 pontos eu vou escolher aqui, por exemplo, -3, 1 e 6. Você tem que descobrir.
Se você falar, por exemplo, menos 5 está aqui, ó. Menos 5. Vem até a função, ela está subindo ou descendo? Crescente. Então a derivada nesse ponto é positiva. Aí você falou menos 3. Oh, caramba. Acertou. 1. Acertou. Falou 2. 2 não, a derivada é positiva. Falou 5. Derivada positiva. Falou 8. Derivada negativa. Tá? Falou 6. Acertou, o ponto de a derivada é zero. Primeiro passo é descobrir o ponto onde a derivada dá zero. Olha no meu outro gráfico aqui. Pontos onde a derivada dá zero. A segunda coisa é descobrir o tipo de ponto. Quando a derivada dá zero, tem 4 possibilidades, olha só. Então, tem essas 4 possibilidades, tá? Eu vou enumerá-las aqui, ó. Quatro possibilidades. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda e essa aqui é a terceira. A terceira e quarta a gente chama de mesma coisa, tá? A primeira a gente chama de máximo local. Máximo local. Segundo, mínimo local. E o terceiro, ponto de inflexão. Tá bom? Máximo local, mínimo local ou ponto de inflexão. São as 4 possibilidades. Então, fácil. Eu vou fazer um gráfico aqui. Vocês têm que acertar os 3 pontos que são os pontos críticos. É como se eu estivesse acertando os 3 navios da minha história aqui. Então, vou fazer aqui um gráfico e vocês vão descobrir que gráfico é, tá? Para isso, vocês vão chutar valores no chat. É de menos 10 a 10, tá? Valores inteiros. Menos 5, aí espera eu dar minha resposta. É só falar um valor de x entre menos 10 e 10. Fala aí, menos 5, menos 3, menos 4, 7. O Rafael já falou, ó. 7 negativa a derivada, tá? 7 é negativa. Vamos mais, espera aí, eu vou na ordem que vocês chutaram aqui. O Matheus falou 4. 4 negativa. Derivada negativa, vai escrevendo tudo que eu falar, tá? 4 derivada negativa. Quem falou depois? 5 negativo. Coloca aí, derivada no 5 negativa. Aí alguém falou menos 6. Menos 6. Salva de palmas! Quem falou menos 6? Matheus! Acertou. Primeiro barquinho aí, menos 6, então a derivada é 0. Ótimo. Aí depois o Ian e o Rafael falaram 0. 0. 0, a derivada é negativa, tá? Aí a Maria Cláudia falou menos 1. Menos 1? Menos 1? Acertou. Salva de palmas, Maria Cláudia. Menos 1, a derivada é 0. Então, vou colocar aqui. Menos 1, zerou, acertou. Menos 1, deu 0. Vai anotando aí, porque senão depois você não vai entender. Ó, o Rafael falou menos 3. Menos 3. Menos 3 é positivo. Luana falou 2. 2. 2 negativo. Paulo Filho falou menos 7. Negativo. Anota aí. Então a derivada no menos 7 é negativa. Espera aí. Tá aqui. Lavínia falou 2. Já respondi negativo.
Maiara falou 8. Salva de palmas para Maiara! Maiara, 8 é o terceiro ponto crítico. Agora a minha pergunta é o seguinte: você já sabe os 3 pontos. Você já sabe os 3 pontos, vocês anotaram aí. O que eu quero que vocês pensem agora? Você já sabe se o -6 é ponto de máximo ou mínimo local, o 0 não, o -1 é ponto de máximo ou mínimo, ou inflexão, né? E o 8 é máximo, mínimo ou inflexão? Então, eu quero que vocês respondam agora o seguinte. Vocês vão falar assim, ó. -6, mínimo, ou máximo, ou inflexão. -1, máximo, mínimo, inflexão. 8, máximo, mínimo, inflexão. Ou então, se você precisa de mais pontos. Se precisar de mais pontos, você fala qual é o ponto que você precisa. Preciso de mais pontos, quero saber no, sei lá, no 3, quero saber no -4, quero saber no 10. O que você precisa saber para decidir os 3? Preciso do -5 e do 9. Tá. Então é o seguinte. O -5 não precisa não, viu? -5 não precisa, porque eu falei qual é o do -3 e até o -1 a derivada não muda, porque se mudasse ia ter um ponto onde a derivada deu 0. Então o -5 você já sabe, porque ele é igual ao do -3. Agora, você está certo, quem falou aqui foi o João. João, você está certo. Vocês não têm como decidir se o 8 é máximo, mínimo ou inflexão, porque você não sabe o que acontece depois do 8. Então, tá certíssimo, o João, ele precisa da derivada do 9. Então, eu vou te falar agora. Derivada do 9 é negativa. Se a derivada é negativa, significa que a função está caindo, tá? Derivada do 8 zerou e depois caiu. Então me diz aí, agora você já tem condições de dizer. Se você acertar, você ganhou o jogo. Então, vamos ver agora qual foi o meu gráfico. Uau! Vamos ver aqui, ó. -6 é mínimo local. Então, aqui é mínimo local. Ó. Mínimo local. O que significa? Significa que localmente ele é o menor de todos. Tá? Então, mínimo local. Esse aqui é o maior de todos localmente. Esse aqui é o máximo local. E esse aqui, inflexão. Inflexão. Tá aí. Esse é o gráfico. E aqui embaixo são os valores que vocês chutaram. Olha aqui, ó. Eu sugiro anotar desse jeito, ó. Aqui eu já tenho uma ideia de como é que vai ser meu gráfico. Ó. A função está descendo, zerou. Subiu, zerou. Desceu, desceu, zerou, desceu. Olha lá. Quando for isso aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui zera. Então basta agrupar esses pontos aí. Se você olhar aqui, ó, é exatamente o que tem ali, ó. Tá vendo? Até o -6 decrescente. Entre o -6, ó, desce, sobe, desce, desce.